Fala galera, tô de volta. Hoje eu vou falar de duas teorias do jornalismo que são muito relevantes, especialmente agora que a gente está em período eleitoral. A primeira é a teoria do agendamento, ou agenda setting em inglês, que analisa como a mídia pode influenciar as nossas conversas diárias e o impacto da mídia em nós, os espectadores. A segunda é a do enquadramento, ou framing em inglês. A teoria do agenda setting foi criada em 72 pelo McCombs e o Shaw, que são dois pesquisadores americanos. Eles encontraram uma conexão entre o que os eleitores pensavam e achavam importante e o que a mídia estava reportando. Eles perceberam que os jornais e as televisões influenciavam os assuntos que as pessoas estavam debatendo naquele momento. Segundo o McCombs, a mídia é uma ponte entre o mundo lá fora e as imagens que a gente forma na nossa cabeça. Mas eu acho que por vezes a gente esquece que essas imagens são reflexo da mídia e não do que realmente está acontecendo na realidade. Ele também diz que o que está sendo falado nos jornais acaba sendo considerado importante pelo público. Em uma entrevista recente, que tem até no YouTube, aqui no YouTube, ele afirmou que hoje a mídia não é só direcionadora dos assuntos que a gente vai pensar, mas também da forma que a gente interpreta esses assuntos. E, por consequência, as nossas atitudes também são influenciadas. Em 88, essa teoria do agendamento, do McCombs e do Shaw, ela teve que ser ampliada para incluir um conceito novo, chamado de framing em inglês, ou enquadramento em português. O framing é quando a mídia tenta fazer com que o espectador siga uma certa linha de raciocínio. A mídia tem um interesse que o público chegue a uma conclusão determinada e utiliza o enquadramento para atingir o objetivo dela. Eles apresentam certos fatos, omitem outros, utilizam algumas palavras em detrimento de outras. Até a construção das manchetes ou das leads acontece seguindo o enquadramento. Mas qual o sentido do enquadramento? Se não fazer com que as pessoas acreditem que chegaram sozinhas àquela conclusão. Né? Então as pessoas não sabem dessas teorias e por isso que é importante a gente discuti-las. Então a maioria deve concordar aqui que a forma que certa história é apresentada para nós, isso direciona o nosso pensamento. Então, resumindo, enquadramento molda a interpretação do público sobre assuntos trazidos pela mídia. É bom recordar que o trabalho de qualquer jornalista, por excelência, é o ato de estar selecionando. O jornalismo não tem como cobrir todos os tópicos, retratar toda a verdade, é impossível, por limitações óbvias. Não tem jornalista suficiente para isso, não tem tempo, não tem espaço físico nas redações e também o público exige uma certa seleção. Exatamente por isso que existe tanta subjetividade no que o jornalista noticia como verdade. Um evento ou um acontecimento ele pode ser contado em inúmeras, centenas de diferentes formas. E o que é notícia e verdade nem sempre coincide. Né? O jornalismo é uma ciência humana. Importante lembrar, ele está suscetível ao poder e ao interesse de quem o comanda. Essa questão ela atrapalha a independência do trabalho jornalístico e a busca pela verdade, que é um princípio, acaba sendo colocada em segundo plano. Primeiro, é preciso garantir o funcionamento da empresa, do jornal, a entrada do dinheiro do anunciante. A gente sabe já que representa a maior parte da receita desses órgãos de comunicação. Claro que uma reportagem investigando práticas escusas, de uma empresa que investe nesse jornal vai ser uma questão muito sensível dentro desse jornal. Então eu vou trazer um infográfico para explicar melhor esses conceitos que eu trouxe aqui tão rapidamente e colocá-los na prática. Vamos lá. Primeiro, a gente tem a realidade, que é o que está realmente acontecendo na sociedade. Os jornais e as televisões, como eu já disse antes, não tem como cobrirem tudo o que acontece dia a dia do planeta. Não tem. Então a mídia precisa escolher os assuntos que vão reportar para nós, o público. Então no jornalismo, quem tem o poder de selecionar é chamado de gatekeeper, ou seja, os guardiões do portão da realidade. Na minha tradução livre aqui ao português. São eles que escolhem o que vai ser notícia
e o que vai ser debatido ou omitido também. Eles escolhem o que é importante ou irrelevante. Quais acontecimentos merecem a nossa atenção ou não. Aí, o que eles acabam escolhendo, o que dão a preferência, se torna a agenda da mídia. No processo que eu expliquei agora há pouco, da teoria do agenda setting, ou agendamento em português. Esses fatos noticiados eles recebem um enquadramento, um framing, que é o framing que os donos dos canais desejam. E aí sim as notícias chegam até nós, espectadores. Consequentemente, as pessoas começam a debater esses assuntos, a falarem sobre eles. E isso cria a agenda pública. Segundo o McCombs, o autor da teoria do agenda setting, a agenda pública raramente consegue debater mais de 5 tópicos simultaneamente. Ele diz que não passa disso. E se você parar aí para analisar, você vai ver que é isso mesmo. A nossa comunidade local fica focada em no máximo 5 questões por vez. E eventualmente, claro, esses tópicos, após terem se tornado centro do debate público, eles também transformam o que é chamado de agenda política. Ou seja, os políticos também começam a discutir os assuntos, tentando perceber o que os eleitores desejam, aí criam as leis, que eles acreditam que vão ser populares entre as pessoas, porque o objetivo final é o mesmo, ajudá-los a serem reeleitos, que é o que a gente está vendo agora, ou eleitos. Você deve ter percebido que existe um ciclo, né? Que o que é feito na agenda política influencia a agenda da mídia. Que as políticas públicas também criam novas histórias que são reportadas pelos jornais, obviamente. Mas que a agenda da mídia também influencia o que vai ser essa política pública. Então vem a boa pergunta agora. Onde é que está o público no meio disso tudo? As pessoas, nós. Nós que consumimos a mídia realmente, que assistimos e comentamos, a gente está abaixo disso tudo. Porque a gente vive uma realidade que acontece no dia a dia. A gente é afetado pelos eventos que nos circundam realmente. Então você deve ter concluído aí que também somos influenciados, né? Pela agenda política, pela agenda pública, pela agenda da mídia. Claro, sem dúvida. Então, para concluir, a questão que fica é essa. Será que essas teorias estão corretas? Será que a mídia tem realmente o poder de determinar os assuntos que eu e você debatemos e pensamos? Ou são os políticos? Ou somos nós mesmos, autonomamente? Certamente cada um vai ter sua opinião. O meu único objetivo aqui é trazer essas questões para reflexão. Por isso que é importante que você me diga aqui nos comentários o que você acha. É muito importante essa troca. E agora eu vou dar uma de youtuber padrão. Me disseram que eu preciso fazer isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Eu prometo que não vai cair o dedo de ninguém. De quebra, você vai ajudar o amiguinho aqui a continuar. Muita gratidão. Eu espero que esses minutos aqui eles tenham servido para que a gente questione a natureza, a essência do jornalismo e das notícias. E até que ponto a gente é influenciado ou não.